Sim, mas eu né? achava que os períodos da mulher estavam ligados assim, menstruou a primeira vez, aí, sei lá, tem um período até a próxima fase, mas não, é uma coisa mais por idade mesmo. Exato. Existem marcos assim, existem marcos cerebrais, por exemplo, a menopausa é considerado um marco cerebral. Nós temos a puberdade, os hormônios, o que é que acontece? Existe um sistema, só voltando um pouco, chamado sistema neuroendócrino. Então, o cérebro, ele controla o funcionamento do ovário da mulher. Então, existe uma interconexão muito grande entre cérebro e funcionamento ovariano. E aí, é interessante, há um mês e pouco, eu tive a oportunidade de entrevistar no meu perfil do Instagram a maior pesquisadora do mundo sobre menopausa. Ela é a professora Lisa Moscone. Ela é escritora Legal. dos maiores best-sellers, o The Menopause Brain, o XX Brain e Food Brain. Ela é italiana, mas é radicada nos Estados Unidos. Ela é a coordenadora do Women's Brain Initiative. Então, é a maior pesquisadora que mais publica sobre cérebro da mulher da menopausa. Essa live está até no meu canal do YouTube. Eu fiz em inglês, mas eu coloquei depois as traduções com ela. Vamos botar o link aqui. É incrível, vale a pena. Essa mulher é uma das maiores palestras do TED Talks falando sobre isso. Ela é um fenômeno e ela lançou um livro no Brasil, O Cérebro e a Menopausa, e eu fui ajudá-la a divulgar esse livro aqui no Brasil. E ela trouxe um conceito que a ginecologia não tinha, que a menopausa ela é uma condição mais cerebral do que a ovariana. E isso me pegou demais. Quando ela me disse ao vivo, eu disse... Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Até eu assisti o TED Talks dela há 4 anos, quando ela lançou, foi um grande fenômeno. E eu fui ginecologista, estudei aqui em São Paulo, fiz residência médica aqui, especialização aqui, mestrado aqui, comecei a fazer um monte de curso aqui e fora do Brasil sobre menopausa e nunca tinha ouvido falar que a menopausa é uma condição cerebral. E aí a gente começa a ver as mulheres, os principais sinais e sintomas. Você que está aí assistindo e que está na menopausa, com certeza vai se identificar. Começam os calorões, começam os despertares noturnos, começam oscilações de humor, parece que está numa montanha-russa o tempo inteiro, e começa a ter alterações de memória e de cognição e de processamento, aquela névoa mental. E aí ela veio com esse grande statement, essa grande afirmação, fruto dos trabalhos dela. Quando começa a ter uma deficiência da produção de estrogênio pelo ovário, o cérebro, nesse sistema de regulação neuroendócrino, começa a perceber. E ela estudou áreas específicas do cérebro que respondem às deficiências de estrogênio do ovário. Então, o ovário começa a não produzir estrogênio numa região chamada hipotálamo. Essa região do hipotálamo é a região que, na deficiência de estrogênio, não regula a temperatura do corpo da mulher. E aí vem os calorões. Nossa. Então, o fogacho que É o que eu incomoda- tive da menopausa. Minha lembrança da menopausa é essa. Talvez é uma das mais impactantes, né? Que Nossa. atrapalha muito a qualidade de vida. E você como Porque jornalista, eu né? fazia programa ao vivo, eu Sim. estava entrevistando uma pessoa, de repente subia aquele calor. E você fica achando que todo mundo vai perceber. Né? Exato. Essa é a grande questão. Você está ao vivo, fazendo televisão. E você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? E é um calor junto com um mal-estar, com É um aceleração negócio, cardíaca. assim. E depois passa. Isso, Passa fugaz, rápido, mas é. incomoda. Então, Mas incomoda muito. Na Exato. hora que vem, que baixa o calor. Então, deficiência de estrogênio, porque o Mas o ovário resto eu parou não de tive. Eu funcionar. não tive essa deficiência, essa névoa. E aí começa, né? Eu acho que pela produtividade excessiva, né? Mental sua, talvez não tenha sido comprometido. Não comprometeu, E aí eu acho. você tem deficiência de estrogênio na região do tronco cerebral, que é quem controla o sono e a vigília. Então as mulheres dizem muito, doutor André, parece que tem um botão. 3 horas da manhã, liga um botão e eu desperto absolutamente do nada. Isso é uma das queixas que mais impacta, porque a privação de sono faz com que no outro dia não ocorra produção hormonal, ela acorda fadigada, cansada, não consegue produzir. E ela mapeou isso através de PET scan. Viu-se também que a deficiência de estrogênio numa outra região cerebral chamada amígdala, que é responsável pelo controle emocional, dá esse efeito roller coaster, montanha-russa. Estou ótima, estou péssima, estou no fundo do poço, estou incrível. Ao mesmo dia, é tanto que o diagnóstico de bipolaridade nas mulheres da menopausa, ele só deve ser feito, isso é extremamente importante, depois que os níveis hormonais estejam adequados, porque existe um impacto tão grande no processamento e no funcionamento cerebral que a mulher pode achar que tem tripla, quádrupla personalidade e isso pode não ser bipolaridade, E ser no apenas caso de uma uma flutuação paciente hormonal. bipolar que entra na menopausa, isso É ainda
já ainda é um pior. ponto de atenção ainda maior, Sim. tem que aumentar a Ah, dose, exato, tem que tem que testar pior. outros protocolos. Isso é extremamente importante, Duda, porque as mulheres que têm alguma condição neurológica, psiquiátrica, elas tendem a sofrer um impacto muito maior com o declínio hormonal. E isso é visto não só na menopausa, por exemplo, no pós-parto, porque o pós-parto é como se fosse uma menopausa transitória. Por Que é quê? o O puerpério. Tanto que o puerpério. blues puerperal, depressão puerperal. O que é que acontece? Existem 4 tipos de hormônio. Até talvez vocês nunca tenham ouvido falar disso, mas existem 4 tipos de hormônios que são produzidos em momentos diferentes ao longo da vida da mulher e em órgãos diferentes. Então, existe a estrona, que é um hormônio, um tipo de estrogênio produzido predominantemente na gordura. Esse é o que mais está associado com risco para câncer de mama, naturalmente. A própria obesidade é um fator de isso que eu ia risco te para câncer de perguntar. mama, a gente depois pode Quem falar tem disso. mais gordura corporal tende a Tem um risco aumentar. aumentado. Hoje é um dos principais fatores de risco evitável para câncer de mama e outros cânceres, a obesidade, que a gordura produz estrogênio. O segundo é o estradiol, que é predominantemente produzido no ovário da mulher, esse é que para com a menopausa. Existe o estriol, que é o mais produzido pela placenta durante a gestação. Existe o estetrol, que é um que é produzido pelo fígado do feto na barriga da mãe ainda. Não. Então, existem esses 4 tipos de O hormônio. fígado do O feto fígado do feto produz estrogênio e na vai vida para a corrente intraútero. da mãe. Exato. É tanto que esse é um hormônio que hoje tem saído novas pílulas anticoncepcionais usando esse hormônio, porque ele é menos maléfico. Depois a gente pode falar sobre estruturas de hormônios e benefício e malefício. Então, durante a gravidez, existe uma produção muito grande de estradiol e de estriol. No geral, se você dosar um hormônio da mulher, o estradiol vai estar em torno de 100, 150 ao longo do ciclo. Na gravidez é para 500, 1000, 1200. E na hora que a placenta é clampeada, o cordão umbilical é cortado, a mulher sai de 1800 para 2. Então é como se ela tivesse aplicado em uma bitcoins que não existia. Ela era milionária hormonalmente e ficou pobre no dia seguinte. Então essa queda muito rápida de estrogênio dá uma alteração cerebral semelhante ao que acontece na menopausa. É tanto que a menopausa cirúrgica, aquela onde a mulher tira os ovários cirurgicamente, causa um impacto clínico nela muito maior do ponto de vista cerebral e do ponto de vista de sintomas do que uma menopausa que foi ocorrendo pelo envelhecimento do ovário. Então são pontos de atenção. Grandes momentos de oscilação hormonal, como a entrada na puberdade da adolescente, o pós-parto e a menopausa, são momentos que as doenças psiquiátricas elas tendem a aflorar em quem tem genética para isso.